Olá, queridos, graça e paz. Estamos aí de volta, dando sequência nos estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Conforme havíamos falado no estudo anterior, como o presbítero Anderson falou, fez uma introdução, um apanhado panorâmico sobre o ministério profético de Isaías, né, o nosso profeta messiânico, o maior dos profetas messiânicos que nós tivemos. Então, nós resolvemos falar sobre os reis que fizeram parte do ministério de Isaías, né? E lá no livro do próprio profeta Isaías, no capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai dizer que Isaías, filho de Amós, né, diz assim o verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém, ou seja, reino do sul, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, né? Reis do sul. Como você já sabe, Judá era uma composição de duas tribos, Judá e Benjamim, e as 10 tribos demais foram chamadas de Israel, reino do norte. Nesse tempo, Israel já havia sido invadido pela Assíria e já havia sido levado cativo, e agora Judá estava também em momentos de conflito, né? No entanto, os reis que foram citados aí no primeiro capítulo do profeta Isaías, né, esses dois primeiros pelo menos, foram reis que fizeram uma boa gestão administrativa do Reino do Sul. E aí eu me lembro de ter falado no outro estudo que o primeiro dos reis, que foi Uzias, era um grande rei, um excelente gestor, né, que fez muitas construções, transformou Judá em um polo comercial que foi conhecido até as mediações do Egito. No entanto, ele, no fim da sua carreira, ele se soberbeceu por causa da sua grandeza e ele resolveu entrar no templo e queimar incenso ao Senhor, né? Quando isso acontece, ele foi confrontado pelos sacerdotes que estavam ali trabalhando para o Senhor no templo, porque na verdade um rei não podia fazer isso, apenas o sacerdote podia. Então, ele se ira porque ele, enquanto rei, se achava no direito de fazer também ofícios de sacerdote, dada a sua soberania real. Só que a Bíblia diz que Deus pune ele e lança uma lepra na sua testa, e ele é então expulso tanto do templo quanto da sua cidade, né? Ele não foi deportado, ele continuou sendo rei, só que ele teve que ficar isolado numa casa à parte e não podia ficar de frente do reinado. Então, o seu filho Jotão, né, ainda durante a sua vida, Jotão começa a ser um corregente, né? Ele assume a liderança dos serviços da casa do rei, mas consultando o seu pai, né, antes que seu pai morresse. Então ele fazia ali, ele era como se fosse um porta-voz de Uzias, né? Jotão era um representante de Uzias no reinado de Judá. Só que Jotão morre, quer dizer, Uzias morre, né? E no ano da morte do rei Uzias, Deus chama o profeta Isaías para exercer o seu ministério exercer o seu ministério profético. Isaías nunca foi sacerdote, era profeta. Então no ano da morte do rei Uzias, Isaías também era um homem de índole duvidável, mas Deus chama aquele homem, transforma, né, pinça ele do meio do seu povo. Ele vê um serafim voando na sua direção com uma tenaz, né, como se fosse um pegador de brasas, e toca na sua língua, e Deus purifica os seus lábios e o chama então para exercer o seu ministério profético. Só que aí Uzias morre e Jotão assume, né? A gente falou também, né, que a relação de Isaías com o rei Uzias se deu no fato de que Uzias não sabia que ele era rei, porém não sacerdote. Então Deus levanta um profeta messiânico para apontar quem seria aquele que poderia exercer tanto a profecia quanto o sacerdócio e o reinado, que seria Jesus, né? Então, por isso que Deus chama Isaías no tempo de Uzias, para que Uzias e todo o povo visse que rei e sacerdote ainda estavam por vir
que seria o Messias. Agora, por sua vez, chega o reinado de Jotão, né? Quando Uzias morre, diz a Bíblia que Jotão, seu filho, reina em seu lugar. Então, quem foi Jotão? Qual foi a importância de Jotão e qual foi a relação dele, então, com Isaías, né? E a gente vai precisar ler no segundo livro das Crônicas, capítulo 27, dos versos 1 ao 9, que diz assim: Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e terceiro ano. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, e tudo isso está escrito nos livros da história dos reis de Judá. Aí ele repete lá o que ele fala no verso 1. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Então, hoje nós vamos entender quais foram as características do reinado de Jotão, 11º rei do Reino do Sul, Reino de Judá. A primeira delas está ainda lá no verso 1 do capítulo 27, né? E em semelhança ao seu pai, Uzias, Jotão também reinou 16 anos sobre Jerusalém. Interessante isso, né? Ele começou a reinar com 26 anos, reinou mais 16, foi, portanto, até os 42 anos de idade, quando morreu. A Bíblia não vai entrar em detalhes, né, sobre a sua morte, mas, semelhantemente ao seu pai, ele reinou 16 anos. Ao contrário de seu pai, que morreu doente com a lepra que não foi curada, por causa da sua ousadia de querer se envolver naquilo que não lhe cabia, Jotão não fez isso, né? Também semelhante a Uzias, Jotão teve uma vida reta diante de Deus, né? Ele não se corrompeu, ele não se sujou. Agora, diferentemente do seu pai, lá no verso 2, está dizendo que ele fez tudo igual ao seu pai, exceto entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, né? Isso, Jotão já tinha visto seu pai errar, já tinha visto a punição que seu pai recebeu, e todo o povo também tinha visto. Então Jotão foi mais inteligente e não cometeu o mesmo erro do seu pai Uzias, né? Diz a Bíblia também que ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Verso 3, edificou a porta de cima da casa do Senhor e também muitas obras sobre o muro de Ofel. Então vamos entender o que foi isso. A porta de cima era uma porta que dava para o norte, né? No capítulo 25 de segundo livro das Crônicas, no verso 24, diz assim, ó, tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também os reféns, e levou para Samaria. O que foi isso aqui? O que estava acontecendo aqui? Numa batalha do reino do norte contra o reino do sul, um rei do norte chamado Jeoás, ele vem a derrotar o rei da época do sul chamado Amazias, e ele destrói, além dele saquear, levar todo o ouro, toda a prata e os utensílios da casa do Senhor, ele destrói as portas, ele destrói os muros e as portas de Jerusalém. Então, o que esse verso aqui está dizendo é que uma das reconstruções que Jotão fez foi a porta do norte. Por quê? Porque foi a porta por onde o seu inimigo
havia entrado para invadir a sua cidade. Mas ele também diz nesse verso que, verso 3, né, ele edificou a porta de cima e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Então esse muro de Ofel, na verdade Ofel era uma região que era fronteiriça na parte sul, né, ele ficava entre o templo de Jerusalém e aquela região que eles chamavam de Cidade de Davi. A Cidade de Davi era toda Jerusalém, mas tinha uma parte específica que eles chamavam de Cidade de Davi, que era onde viviam os nobres. Essa região chamada Ofel, ela era uma região mais nobre, um pouco mais cara, e construída em partes altas, em colinas, e por ali ele fez também alguns castelos e criou os bosques. Então ele fez ali um ambiente, né? Jotão fez um ambiente ali de luxo e ao mesmo tempo de proteção para que os reis, para que os seus príncipes, né, os seus oficiais, os seus exércitos ficassem ali próximos dele. Por quê? Porque onde moravam os nobres era um potencial alvo de ataque. Versos 5 e 6 diz que ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, né? Então ele, na realidade, ele teve não muitas guerras, né? Os amonitas e os moabitas eram descendentes das filhas de Ló. Se você olhar lá no livro de Gênesis, capítulo 19, a Bíblia vai dizer que as duas filhas de Ló, sobrinho de Abraão, embriagaram seu pai, né, e se deitaram com ele. Cada uma delas engravidou do seu próprio pai. Isso, abominação, esse pecado chamado incesto, né, abominação perante o Senhor, mas gerou um filho para cada uma das filhas de Ló, e um deles se chamou Amon, outro deles se chamou Moabe, né? Cada uma foi mãe de um deles, uma mãe de Amon, outra mãe de Moabe. E esses dois cresceram e foram patriarcas de dois povos, os amonitas e os moabitas, que vieram a ser inimigos e perseguidores de Israel e de Judá durante muitos anos, até que o Senhor desse cabo da história desses povos, né? Só que no tempo de Jotão, ele consegue subjugar os amonitas, de modo que por 3 anos eles pagam tributos. E esses tributos enriqueceram ainda mais os moradores, né, a própria cidade de Jerusalém. Só que tem uma coisa negativa que ele faz, que não pode ter passado despercebido lá no verso 2. Né? Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo. Agora, olha o que vem a seguir. E o povo continuava na prática do mal. Então, nota-se que Jotão, ele foi um rei omisso. Embora ele mesmo não tivesse cometido pecados diante do Senhor, mas ele foi incapaz de corrigir o seu povo. Né? Ele não chamou os seus súditos à responsabilidade por causa dos seus erros. Então ele ficou quieto, e isso também desagradava ao Senhor. Então, por essa razão, Deus chama Isaías justamente para começar o seu ministério profético, né, para ser uma voz profética em Judá, Reino do Sul, na gestão, né, da realeza de Jotão. E como é que a gente vai ter certeza disso? Olha só o que fala o livro do profeta Isaías no capítulo 1, dos versos 10 ao 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Olha só, ele não está falando com Sodoma e nem com Gomorra, ele está falando com Judá, mas tamanha prostituição que o povo havia se decaído, então o próprio Deus compara a nação de Judá, o Reino do Sul, com Sodoma e Gomorra, povo esse que havia sido destruído pelo próprio Deus por causa do seu pecado. Verso 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Né? Sodoma e Gomorra não fazia sacrifício. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios?
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece e já me são pesadas, e estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas da viúva. A pergunta é, por que Jotão não falou isso? Porque não falou, Deus então levanta o profeta Isaías, que já tinha sido orientado, né, por Deus a ser a sua boca, a falar aquilo que Deus iria instruí-lo, e ele falaria mais tarde a respeito do próprio Messias, mas ele também chama o povo à responsabilidade dada à omissão do seu rei. Essa é a relação de Isaías com o rei Jotão, que foi um excelente gestor, no entanto foi um rei omisso com relação aos pecados do seu povo. No próximo estudo, nós vamos falar sobre o rei Acais, que vai destoar completamente de Jotão e de Uzias, seu pai. Deus abençoe e até a próxima.